Comece amanhã dizendo a ti mesmo: eu me encontrarei com o intrometido, o ingrato, o arrogante, o enganador, o invejoso e o antissocial. Tudo isso acontece com eles por causa de sua ignorância do que é bom e mal. Marcos Aurélio. Quando a gente tem contato com a escola filosófica do estoicismo por intermédio da modinha que tem hoje num post do Instagram ou numa frase de um livro de autoajuda, a gente pode acabar caindo em uma cilada e acharmos que o estoicismo vai ajudar a gente a ficar rico, ser famoso, ostentar roupas de grife e ceder aos prazeres carnais momentâneos, né? Então a moda do estoicismo diz que a filosofia é uma fórmula do sucesso e que ler apenas um livro de autoajuda de estoicismo vai ajudar a construir o mindset correto para alcançar este sucesso, né? E ainda mais, para eles o homem estoico tem que ser um homem frio e não ter sentimento diante das situações que ele vive no cotidiano. Mas será isso mesmo? Com esse raciocínio, vamos mesmo alcançar o sucesso? E outra pergunta: se alcançarmos o sucesso, será a custo de quê? Como iremos chegar lá? Então a moda do estoicismo às vezes pode não entender que a filosofia antiga do estoicismo era um exercício, né? Ou seja, não era apenas algo que ficava no campo teórico assim. Então, para a antiga escola estoica, não bastava ler apenas um livro, uma frase legal, assim, um livro de autoajuda e achar que isso vai ajudar a atingir a paz interior ou a ataraxia, né, conforme dizia Sêneca, que é a tranquilidade da alma, uma alma que não é inquieta. E para chegar nesse ponto, não basta somente isso, né, de ler só uma frase em algum local, mas é diante das situações da vida buscar exercitar essa ideia, né, da tranquilidade da alma. E pegando o gancho do começo do vídeo, a moda do estoicismo acaba não captando é que a filosofia não é uma fórmula de sucesso, mas é uma proposta de vida que acaba fazendo o contrário, ela desconfia do sucesso, né? Pois a pessoa pode ter muito sucesso, né, na vida, digamos assim, sucesso a nível financeiro e profissional, mas a custo de quê, né? Então ela pode ter de sacrificar muita coisa para chegar lá, e chega lá no final da vida cheia de problemas de saúde, cheia de problemas psicológicos, com uma família destruída, desestruturada, ou às vezes nem tem família, então a custo de quê, né? Então a ideia deste vídeo é entender a filosofia clássica do estoicismo, por meio do que os autores do estoicismo falaram sobre a escola e os conceitos principais do estoicismo, com o objetivo de refletir e aplicar de alguma forma na vida e ter um entendimento um pouco mais consistente com a filosofia. Porque, no entanto, quando o contato é apenas com a modinha do estoicismo, a gente pode acreditar que o estoicismo vai ajudar a gente a ficar rico e ser famoso, quando na realidade é um pouco o inverso disso. Mas não dizendo que ele pregue a pobreza, mas de viver uma vida que não seja uma busca incessante por estas coisas. Então o estoicismo ele é uma corrente filosófica criada há mais de 2000 anos. Essa corrente filosófica nasceu em Atenas por intermédio de um sujeito que se chamava Zenão de Cítio, que ele buscou ensinar o estoicismo por volta de 300 a.C. Só que o estoicismo que mais foi propagado na história não foi o estoicismo grego, foi o estoicismo romano, muito por conta de haver mais literatura preservada do que de fontes gregas. Um dos conceitos importantes do estoicismo é a apatia estoica, que é uma ideia de buscar manter você livre de paixões destrutivas e de perturbações emocionais. Mas perceba bem, não é uma ausência completa de emoções assim. E não quer dizer frieza, falta de sentimento diante das situações, mas ela significa a manutenção do equilíbrio da mente e a calma do coração diante das situações que a gente vivencia, sejam elas boas ou ruins. Então significa agir de um modo mais racional a fim de ver os fatos com uma maior clareza e realizar decisões mais sábias e mais pacíficas, buscando sempre a paz interior.
Portanto, se uma pessoa ela busca usar o estoicismo como uma maneira de abafar as emoções dela, ser durona o tempo todo, ela pode acabar se prejudicando ainda mais. E saiba que isso não é estoicismo. Uma das máximas estoicas é você não gerar inquietação à sua volta, não incomodar as outras pessoas, não tentar brigar com os outros e nem mesmo criar intriga e promover o sofrimento nos outros. É buscar ser uma pessoa tranquila. As alternativas preferíveis entravam como uma forma de viver uma vida boa. Os estoicos eles não eram explicitamente contra a riqueza, contra a saúde, contra o dinheiro e contra o sucesso, mas eles reconheciam que era melhor ter essas coisas do que pobreza, doença e dificuldades financeiras. Então os estoicos eles sempre falavam que era preferível ter dinheiro do que não ter dinheiro. É preferível ter uma casa do que não ter uma casa. É preferível ter saúde do que ter doença. Então é essa a ideia dessas alternativas preferíveis. E isso tudo porque eles pregavam a ideia também da justa medida, de você agir comedidamente. Então para eles a gente não deveria nos apegar demais em nada. Então, se a gente se apegasse demais em bens materiais, então não seria algo bom. E no fim de tudo, da nossa vida, nada realmente nos pertence, conforme dizia Marcos Aurélio. E apesar dos estoicos eles defenderem a ideia da pessoa trabalhar, ganhar um bom dinheiro para viver em paz e bem, eles desconfiavam bastante da pessoa que buscava o sucesso em demasia assim ao longo da vida. O imperador Marco Aurélio, em uma de suas meditações, ele disse que o destino da fama é o esquecimento, e tanto as pessoas mais famosas quanto os seus admiradores no fim vão desaparecer, né? E essa ideia me lembra também o livro de Eclesiastes da Bíblia, né? Que no fim da vida Salomão percebe que tudo era vaidade e que todo mundo vai cair no esquecimento. E mesmo uma pessoa famosa, que pode perdurar um pouco mais assim o nome na terra, no final a pessoa que lembra do famoso, o fã, né? Os fãs dos famosos, eles vão morrer também. Então, uma hora os famosos também vão ser esquecidos. E uma das grandes virtudes estoicas era uma pessoa passar no meio da multidão de forma despercebida, com tranquilidade e paz interior. Agora a gente chega a uma das principais ideias do estoicismo, né, que era a distinção entre as coisas que a gente pode controlar e as coisas que a gente não pode controlar. E para eles a gente não podia controlar era quase nada, né? A gente deveria buscar nos concentrar mais nas coisas que a gente tem um certo controle e não dar tanta importância para as coisas que a gente não tem controle, como o imaginário das pessoas sobre a gente, que a gente não tem controle algum. E um dos temas aliado a isso recorrentes do estoicismo é a impotência humana diante da indiferença da natureza, né? Então essa impotência humana era uma grande questão assim. Porque a todo momento a gente é confrontado dentro da natureza a coisas muito mais potentes do que nós, e mesmo assim a gente o tempo inteiro a gente quer ter mais poder. E a gente vive essa impotência na política, nas esferas sociais, nas esferas carnais também. Na política tem aquele discurso de que o povo é que manda, mas a gente sabe que não acontece na prática. No corpo a gente pode se exercitar, a gente pode cuidar dele, mas no fim a gente sabe que ele vai envelhecendo cada vez mais. No trabalho, a gente mesmo sendo muito trabalhadores muito bons, a gente sabe que outra pessoa um dia vai vir e vai assumir o nosso lugar. E a sociedade, com todos esses avanços científicos, tecnológicos, nos dá uma falsa sensação de controle sobre a nossa vida, né? E isso também não passa de ilusão, porque esses mecanismos, da mesma maneira que servem para ajudar a gente e ajudam a gente a ter uma melhor vida, eles aprisionam a gente também, né? Nos viciam, prejudicam nossa saúde mental e, por fim, faz a gente ter mais ansiedade. Porque, às vezes, com essa tecnologia, a gente pode tentar controlar um pouco mais, né? E essa ilusão de a gente tentar controlar um pouco mais acaba acarretando em mais ansiedade para a gente ainda. Então o estoicismo é uma evidência disso, de que isso acontece, porque essa moda do estoicismo é uma maneira das pessoas tentarem reduzir um pouco essa ansiedade também. O estoicismo fala conosco também porque trata de questões imutáveis que dizem respeito a todas as pessoas, que, por exemplo, é a finitude, né? Então, quando diz que o estoicismo
é uma constante, ele está sempre sendo pertinente, é muito por conta disso. A finitude é um elemento definitivo da vida, né? Então essa é uma prova irrefutável de que todos nós somos impotentes. Então, para os estoicos, reconhecer os limites da vida era algo essencial, assim. No Brasil, por exemplo, a gente não tem uma cultura de conversar sobre a morte, sobre o luto e tentar dissociar isso de algo que não deva ser falado, né? Porque geralmente a gente não fala sobre essas coisas. Mas na medicina é uma tentativa do reconhecimento do luto por parte do paciente, assim, o médico ele busca promover conversas sobre a morte, para que a pessoa e seus familiares eles possam acabar se preparando para esse desfecho, que é o único que a gente tem certeza na nossa vida. E engatado com tudo isso, o mais importante para os estoicos é viver o momento presente, e não ficar pensando no passado, porque ele já foi, já aconteceu, e também não ficar querendo controlar o futuro, porque o futuro a gente também não tem controle dele, né? Então a filosofia do estoicismo é muito relevante, pois a gente sabe que isso acontece com a gente também, né? Em muitas partes do nosso dia a dia, do nosso tempo, a gente está pensando justamente no passado e no futuro. Acontece, não tem muito o que fazer, a gente funciona desse jeito. Então, para eles, o tempo é uma coisa que a gente não tem que se preocupar assim quando não está diante da gente ou no nosso alcance. Tipo, no presente a gente pode decidir entre um caminho ou outro caminho. E no passado não tem como, a gente não tem controle porque já foi. E o futuro, ele sempre está andando, né? Ele está sempre na nossa frente, ele sempre escapa, né? Mas a gente, o homem moderno, é obcecado por tentar controlar esse futuro. E as instituições que produzem a vida, eles controlam esse tempo, né? Então tem uma fala hoje, né? Se você não estudar, se você não se formar, se não se informar, você pode pagar caro no futuro. Então é uma cobrança pessoal que a gente faz com a gente mesmo, mas é uma cobrança a nível de sociedade também. Porque a gente se cobra a estar estudando, a estar trabalhando cada vez mais, porque se a gente fazer isso, o colega ali vai fazer e provavelmente esse colega que vai ser promovido, provavelmente ele vai conseguir um emprego. Então a gente sempre tem essa obsessão também. E isso acaba fazendo a gente tentar controlar esse futuro assim de alguma forma. E uma das coisas que acaba gerando ansiedade nas gerações mais jovens de hoje é esse questionamento, se aquela profissão que eles estão escolhendo ali através do curso acadêmico ainda vai servir para o mercado de trabalho, que o mercado de trabalho está mudando, então a pessoa passa 5 anos na faculdade, quando se forma não sabe se aquilo lá ainda vai servir para o mercado de trabalho. Então na sociedade de hoje, o estoicismo ele serve como ansiolítico para essa modernidade ansiogênica que a gente vive. Então muitas pessoas usam como uma estratégia para viver uma vida um pouco mais leve, para aliviar de alguma forma a angústia e a ansiedade. Então um dos fatores que torna o estoicismo uma constante, né, que ele é sempre relevante, é a gente estar muito ansioso. Muito por essa ideia então de que a nossa vida e o nosso futuro está em nossas mãos, né? Então a gente tem essa ideia de hoje da responsabilidade, né? Em grande parte, nossa vida realmente está em nossas mãos, então se a gente errar, se a gente fazer alguma coisa não tão sábia assim, a culpa vai ser nossa, né? Então, remetendo àquela ideia inicial que eu falei do Marcos Aurélio na introdução do vídeo, mesmo ele tendo escrito aquelas meditações no momento de guerra ali, isso se aplica para hoje também. Mas não quer dizer que o estoico ele defende o isolamento do mundo e das pessoas de forma total, assim, mas ele está dizendo, saiba que você vai encontrar um enganador, então se prepare, né? Aquela ideia. Na época que ele vivia, a política já enganava e continua enganando hoje. Ele falava que não podia confiar no Senado romano, mas ele sabia que precisava dele, não podia governar somente sozinho, né? E as relações atualmente afetivas de trabalho enganam, as redes sociais enganam. Nas redes sociais, a gente às vezes quer passar uma imagem de que a gente é mais feliz do que a gente é. Então, às vezes fazem a gente querer ser alguma coisa que a gente não consegue ser. Então o estoicismo ele tem uma ideia de que o homem tem que viver dentro disso,
mas ao mesmo tempo manter uma certa distância, e essa é justamente a questão. Os mais jovens têm dificuldade de fazer esse distanciamento, porque, inclusive por questões profissionais, eles precisam se manter no mundo, né? A virtude estoica não é uma teoria, assim, mas é uma ciência da prática. Então, ao invés de teorizar sobre o que seria um homem bom, para os estoicos, a virtude estoica seria simplesmente seja um homem bom através das suas atitudes. Na prática, no cotidiano, é agir de modo a causar menos sofrimento nos outros, menos violência na comunidade que a gente está. Então, a virtude era uma coisa realizada na prática, para o estoicismo. Então, viver de forma virtuosa é entender que tem coisas que a gente não pode controlar, o que os outros podem fazer contra nós, a gente não pode controlar, mas a gente pode controlar, de certa forma, a percepção de como as pessoas são, né? Então, refletindo, fazendo aquela reflexão de Marcos Aurélio, que ao levantar da cama, a gente vai encontrar os mais variados tipos de pessoas e que vamos encontrar aquilo que ele dizia, né? Ao acordar, encontrarei um enganador, um ingrato, um mentiroso e por aí vai, né? Então a gente consegue saber que não vai conseguir enfrentar todas as pessoas do mundo, então mantenha certa distância. Não é que você vai viver no isolamento, mas você busque manter um pouco de distância assim dos outros. Essa é a ideia. Então, na atualidade, muitas pessoas acabam procurando no estoicismo a ideia de que a gente não é obcecado pelas novidades, não está sendo enganado pelas promessas que o mundo faz para a gente, não está preocupado em ser uma pessoa moderna, né? Não está preocupado em ser um contemporâneo. Então, essa escola filosófica do estoicismo, ela pode acabar destruindo o homem se o homem ele cair muito na ideia daquilo do modismo, né? Do homem conhecer a filosofia do estoicismo através do modismo e tentar aplicar o que o modismo fala. Mas se uma pessoa conseguir entrar em contato diretamente com a escola filosófica antiga, clássica do estoicismo, com o Epicteto, com Sêneca, com o próprio Marcos Aurélio, a probabilidade dela ter um entendimento, uma compreensão melhor da escola do estoicismo e de alguma forma aplicar na vida dela essa filosofia, aí sim vai ser uma forma dessa filosofia não destruir o homem, né, ou a mulher, não destruir, mas ajudar de alguma forma para que ela consiga lidar um pouco melhor com tudo que ela está vivendo.